Nesta noite, assim eu te peço em nome de Jesus, Pai. Neste momento também, meu Deus, eu represento o teu servo, pastor Fabrício, e nesta noite vai ministrar a tua palavra neste culto de ensino, pois eu peço, meu Deus, e que o Senhor venha usar ele, meu Deus, com grande autoridade. Usa, meu Deus, o teu servo, meu Deus, usa ele nesta noite, assim eu te peço em nome de Jesus, amém? Vamos receber o servo do Senhor com palma de vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Eu quero louvar a Deus pela vida dos amados irmãos que estão nos dando a honra de estar aqui nos visitando. Sintam-se à vontade, vocês não estão em outro lugar, mas sim na casa do Senhor. Sem perca de tempo, abre a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Encontraram? Lucas capítulo de número 4. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Toma esses carrinhos aí. Já estou ficando agoniado. Não bate não, carrinho não. Versículo 5. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. E levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos anjos acerca de ti, que te guardem. Versículo 11: E que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 13: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Somente até aí. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nesta noite. Pode tomar, pastor Marcelo, os carrinhos aí. Aleluia. Igreja do Senhor, nós estamos aqui diante de um texto onde a Bíblia Sagrada vai falar acerca da tentação de Jesus. Mas logo depois deste evento, logo depois dessa tentação, Jesus Cristo vai exercer o seu ministério. O primeiro sinal que Jesus vai fazer depois do seu batismo e depois dessa tentação, se não me falha a memória, é João capítulo de número 2, onde fala a respeito de um casamento em Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho. Mas antes de Jesus exercer o teu chamado, dá um pontapé inicial, uma iniciativa no teu chamado,
Foi necessário, aqui no capítulo de número 4, ele ser tentado. Mas espera aí, pastor, como assim Jesus vai ser tentado? Jesus está falando, antes de nós iniciar o ministério, nós temos que ser realmente tentado e provado para poder servir e exercer o ministério. Para que nós entenda aqui o que eu quero falar, eu peço que a amada igreja abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo de número 8. Deuteronômio capítulo de número 8. Vou lhe mostrar um negócio aqui. Vamos lá. Deuteronômio capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 2. Para que o Senhor nos leva para o deserto? Observa aí. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 2. Ele diz assim, ó: e te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Observa aqui, muitas das vezes o Senhor nos leva para o deserto, para nos ser humilhado, caluniado, quem sabe um falso testemunho, como aqui o Senhor está dizendo através de Deuteronômio 4, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2, que ele foi levar, Deus levou para o deserto por 40 anos, para te humilhar e para tentar. Para que isso, pastor? Permitir a pessoa ser humilhada, a pessoa ser tentada, para saber o que está no seu coração, e se guardares os meus mandamentos ou não. É Deus dizendo, é muito fácil dizer que eu sirvo a Deus, é muito fácil eu dizer que eu sirvo ao Senhor, quando tudo vai bem, sem estar na prova, sem estar na luta. Aí Deus permite a gente entrar para o deserto. E veja que em Deuteronômio 8, foi Deus que levou para o deserto. Para quê? Para permitir a humilhação, para permitir a calúnia, para ser tentado. Tudo para quê, pastor? Para saber o que está dentro do coração da pessoa de verdade, para saber se vai guardar os mandamentos ou não. Uma coisa é quando tudo vai bem e eu dizer, eu sou crente, não abro mão. Outra coisa é quando a prova vem, é quando alguém começar a te humilhar, começar a levantar falso testemunho contra você. Observa, quando alguém começar a te humilhar, Deus permite, pode humilhar para me ver o que está aí dentro. E muitas das vezes, quando a pessoa começa a humilhar, esquece do que Jesus fez. Se bater no lado direito, vira o esquerdo para bater. Permite humilhar para saber se a pessoa vai retrucar aquela calúnia, aquela humilhação. Tudo isso é Deus tentando, para saber o que verdadeiramente está dentro de uma pessoa. Para mim e você saber se uma laranja é doce, nós temos que descascar e espremer ela. Tem que espremer para sair o caldo. E quando é espremido que sai o caldo, aí a pessoa vai provar se é azeda ou se é doce. Assim somos nós no reino do céu. Muitas das vezes o Senhor permite pisar, permite amassar, permite espremer, para saber o que vai sair daqui de dentro de verdade. Antigo Testamento, pastor, vamos para o Novo Testamento, 1 Timóteo. Vamos em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Versículo, nós vamos ler o versículo de número 7. 8, 9 e 10. Versículo 7 de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim, ó: convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de top e ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Versículo 10. E também estes sejam primeiro provados. É o apóstolo dizendo
Convém que tenha o testemunho de estar de fora, da mesma sorte de diáconos, que não fala, não é dado vinho, não tem palavra top, mas temos que provar. Para que provar? Parte B, para depois servir, para depois que sirvam e forem irrepreensível. É o apóstolo dizendo a Timóteo: tem que provar, tem que permitir ser perseguido, tem que humilhar para ver o que é que vai sair daí de dentro deste obreiro, desse diácono. Eles têm que primeiro ser provado, porque depois que aquele é provado, ele vai servir para alguma coisa. Por isso que muitas das vezes, por falta de vigilância, muitos líderes não provam o obreiro, aí derrama unção. Primeiro tem que provar. Para tirar a habilitação tem que participar do autoescola, tem que fazer baliza. Só vai receber a carteira se for aprovado. Assim é na escola. Depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, avaliações. Só passa de ano se ele for aprovado. Mas primeiro é posta a prova. Está aí a prova, faça. Passou, vai para frente. Assim também é no ministério para servir a obra de Deus. Tem que ser provado mesmo. E muitas das vezes o Senhor permite humilhar, permite pisar, permite levantar falso testemunho, para ver se a pessoa verdadeiramente está preparado para exercer o ministério na casa do Senhor. E olha que aqui era para diáconos. Prova o diácono para saber se ele vai prestar para servir. Aquele que é um bom obreiro, ele vai servir como um bom diaconato. Se for um bom diácono, vai servir como um bom presbítero. E assim sucessivamente. Então, voltamos lá para o texto de Lucas. Agora segura aí, em Lucas capítulo 4, onde nós lemos. Observa que depois que Jesus Cristo ele foi batizado, saiu das águas. O capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Observa que Jesus ele está cheio do Espírito Santo. E voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 1. Observa aqui que Jesus, estando cheio do Espírito, quando ele volta do Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E se você observar, esse Espírito está com letra maiúscula. Então esse Espírito aí é o próprio Espírito de Deus. Observa que foi o Espírito de Deus que leva Jesus para o deserto. Se você bem observar, tem deserto que é o próprio Deus que nos leva para nos provar, para nos entregar ministério. Tem vários ministérios que não é entregue em palácio, não é conquistado em monte, não é conquistado evangelizando. Tem certas chamadas, certos ministérios que Jesus permite a gente e nos leva até o deserto para poder nos entregar. Nem todo deserto é o diabo que te põe, nem todo deserto é você que vai por livre e espontânea vontade. Tem deserto que é o próprio Deus que permite você entrar dentro dele para poder te provar, para entregar algo grande da parte do céu para a sua vida. Então observa aqui que foi o próprio Deus que leva Jesus para o deserto. Para quê, pastor? Para ser tentado pelo diabo. Mas observa aqui, antes de Deus levar Jesus para o deserto, antes de Jesus ser tentado pelo diabo no deserto, Jesus estava cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, no meio do deserto, ele conquista grandes vitórias. O segredo é que Jesus está nos ensinando aqui. O segredo de romper o deserto, o segredo de resistir à tentação do diabo, é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Me fala da memória. Eu creio que em Efésios capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, se não for, os irmãos podem me corrigir. Efésios capítulo 5, 18, onde o texto diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho que há
contenda, mas seja cheios do Espírito. Então observa, não se embriagueis com vinho onde há contenda, mas vos enchei com o Espírito Santo de Deus. Porque se nós estiver cheio do Espírito Santo de Deus, nós estamos preparados para o que der e vier. Porque Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador, o Ajudador, o Paracleto. É aquele que vai te ajudar no momento que você estiver sem força. É aquele que vai te levantar quando você estiver caído. É aquele que vai te confrontar quando você estiver fazendo e praticando coisas erradas. Versículo 1, Jesus cheio do Espírito. No mesmo versículo, ele sai do Jordão depois do seu batismo, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Você não vê Jesus Cristo pedindo para ir para o deserto. Você não vai ver aqui no texto Jesus Cristo dizendo: Senhor, me manda para o deserto. O próprio Espírito leva ele para o deserto. E muitas das vezes a gente luta para não ir para o deserto. Mas tem momento que nós podemos lutar, mas Deus vai nos levar para o deserto, para nos capacitar, para nos amadurecer e receber coisas do céu. Versículo de número 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Observa aqui, a tentação não é pecado. Não, pastor, a tentação não é pecado. Ser tentado é uma coisa, cair é outra. Observa aqui, ser tentado não é pecado. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair na tentação do diabo. Observa aqui, por 40 dias foi tentado pelo diabo. Jesus Cristo estava no deserto. Por 40 dias ele foi tentado. Desde o primeiro dia até o 40 dia, ele foi tentado pelo diabo. Mas Jesus não pecou, mas também ele não caiu. Muitas das vezes a gente quer dizer que está no pecado. Muitas das vezes a tentação vem, e muitas das vezes a consciência bate dizendo: eu pequei porque a tentação veio. A tentação não é pecado. Agora, consumir o desejo da tentação, aí sim. Então observa, 40 dias Jesus no deserto. Todos os dias o diabo estava tentando ele, estava tentando derrubar ele, estava tentando destruir ele, estava tentando, mas Jesus não caiu. Por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa, quando ela tem o Espírito Santo de Deus e está predominando dentro dele, possuindo ele, a tentação vem, mas ele não consome a tentação. Por quê? Porque quem está dentro dele, de que ele está cheio, vai dizer: corre, fuja, porque é laço do diabo. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Aonde? No deserto. Observa aqui a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. O primeiro Adão, Deus diz: Adão, tudo isso daqui é para o seu consumo, mas desta árvore aqui você não pode comer. O tentador, ele vai lá e observa que ele estava no meio de um ambiente, no paraíso, de uma única árvore. Ele não poderia participar e comer daquele fruto, mas o tentador veio e derrubou no paraíso. Ele foi tentado e consumiu, caiu e foi envergonhado. Agora Jesus é diferente. Jesus, ele vai ser tentado pelo diabo no deserto, aonde não tem fruto,
aonde não tem água, aonde não tem sombra, para onde Jesus Cristo foi, creio que o diabo olha e diz: se o primeiro Adão eu derrubei no paraíso, agora esse aqui no deserto vai ser mais fácil ainda. Aí onde o diabo se enganou, porque o primeiro Adão foi envergonhado, foi para de trás da cruz, mas o primeiro Adão foi para frente da cruz de braços abertos e teve que reconhecer Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus foi tentado no deserto e não caiu porque estava cheio. Recapitulando o versículo de número 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo e, naqueles dias não comeu coisa alguma. Em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus jejuou por 40 dias. Aqui, Jesus, ele não comeu nada naqueles dias, comeu coisa alguma. Então Jesus Cristo que está nos ensinando, primeiro, para iniciar o seu ministério, tem que ter o Espírito, tem que estar cheio do Espírito. Segundo, tem que suportar a tentação no deserto. Terceira, tem que jejuar. Tem gente que quer iniciar ministério, além de não sentir a garantia que está cheio do Espírito Santo, não passou nem por uma provinha, quer exercer ministério. Mas quando o diabo, aí não quer jejuar, e quando o diabo vem, acabou. Observa aqui um negócio aqui. Isso aqui é interessante. Então Jesus Cristo está ensinando aqui. Quando ele sai desse deserto, ele foi iniciar o seu ministério em Caná da Galileia. Tem gente que pensa que iniciar ministério é de qualquer jeito. Pregar sem jejuar, cantar sem jejuar, pensa que é de qualquer jeito. Pensa que o ministério não precisa de jejum, não precisa de oração. É pouca paetada, o diabo passa rasteiro e cai na terra. Jesus aqui, ele nem precisaria. Mas como Deus diz, ó, da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. E para isso se concluir, para o diabo ficar envergonhado, tinha que tomar a forma de homem, esvaziar de seu poder. Não poderia usar de usurpação, tinha que se esvaziar da sua glória. Na forma de homem, ele tinha que derrotar o diabo. Quem sabe o diabo olhava e dizia: rapaz, se ele tivesse o poder, se ele viesse, fosse me enfrentar com poder, eu não tinha nem um pingo de chance. Mas ele se esvaziou do seu poder, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quem sabe Jesus pode dizer: eu estou fraco sem o meu poder, mas o que está dentro de mim está me fortalecendo e me sustentando de pé para me enfrentar qualquer situação. E naquele dia não comeu coisa alguma, então jejuou. E agora observe esse negócio aqui interessante. No mesmo versículo 2: e terminando eles, teve fome. E terminando eles o que? Os 40 dias. Teve fome. O próprio contexto está afirmando o texto aqui. Jesus, ele não sentiu fome do primeiro até o último dia, não. Depois que ele terminou tudo, que ele teve fome. Espera aí, pastor. Então quer dizer que Jesus Cristo só teve fome no último dia do seu propósito? Sim. Por quê? Sendo que Jesus estava sendo tentado desde o primeiro dia. Será que o diabo não tentou antes? Come, bebe, mata a tua fome. Mas uma coisa nós temos que entender aqui. Que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, supre todas as nossas necessidades. Escute isso daqui. 40 dias não come nem bebe, jejua, mas quando termina, ele teve fome. E os outros dias não teve fome. Não tem como. Está cheio do Espírito Santo, ter fome de prostituição,
ter fome de mentira, ter fome de lascívia, porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, esse mal cai por terra, porque o próprio Espírito diz: olha, não adultera, não prostitui, não fornica, não conta mentira, não diga falso testemunho. O segredo é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você já pensou, já prestou atenção que quem está cheio do Espírito Santo, quem nunca viu falar de pessoas que passam 5, 6, 7 anos esperando no Senhor para Deus enviar a mulher, para Deus enviar o homem, para poder se casar, e durante esse período de tempo não toque nem homem e não toque nem mulher? E o que é isso, pastor? Está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, o pecado bate na frente e diz: sai daqui, Satanás, porque o meu alvo é o céu de glória. Quem está cheio do Espírito, existe a provação. Quem está cheio do Espírito, existe a prostituição. Quem está cheio do Espírito, existe a mentira, existe a lascívia. Por quê? Porque quando pensar em fazer, o Espírito, que ele é ciumento, diz: corra, 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 que eu vou te dar a resistência para vencer essa tentação. Quantas as vezes a tentação bate na nossa porta e o Espírito Santo de Deus corre? Eu sou prova disso, que aconteceu uma certa feita na minha vida. Uma certa madrugada, numa mensagem no Message, tocou a mensagem. Quando eu abri, uma jovem até bonita por fora, mas por dentro estava podre. Tem gente que olha a goiaba, a fruta, diz: está bonitinha, vê pela casca. Quando abre, está só o bicho, só a varejeira, aquela coisa, aquela pombagira. Oi! Aí o Espírito Santo de Deus: cilada. Eu toquei na minha gatona, filha. Olha aqui. Você para ela, se não tivesse o Espírito, oi, eu fui tentado, mas não caí. Eu não pequei porque fui tentado. Você não peca quando tu é tentada. Você não peca quando você é tentado. Você peca quando você consome a tentação. Eu falei assim: amor, eu vou mandar uma resposta, eu vou mandar uma mensagem para essa irmã bem aqui. Aí, de vez de eu falar oi, eu disse: a paz do Senhor. Você quer oração? Eu falei: se você quiser oração, eu oro, porque tu está falando com um pastor temente a Deus. Lá tem uma opção de mandar o áudio, sim ou não? Eu mandei um áudio orando, e Jesus revelou dizendo: meu filho é uma crente desviada, profetiza na vida dela, passa um mistério. Eu falei: irmã, Deus me mostrou que você está desviada, você era na casa do Senhor, e Ele está te esperando no mesmo lugar. Ela ouviu o áudio, mas não respondeu. Aí eu mandei o meu número, agora eu vou mandar meu WhatsApp para ela. Mandei meu WhatsApp, falei assim: irmã, tá aí meu WhatsApp. Se você quiser que eu oro por você reconciliando, pode ligar. Não precisou nem eu bloquear ela, ela que me bloqueou. Quantos por aí não tem mais o Espírito Santo? Olha e diz: opa. Aí começa a teclar. Aí o diabo tentando. Aí a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo fugirá de vós. Aí a pessoa não sujeita a Deus, aí o diabo, ó, passa a rasteira, é ligeiro. Vamos lá, vamos correr aqui. E terminando o dia, ele teve fome. Então veja que Jesus vai ter fome depois que ele termina o seu propósito. Não quer dizer que ele não foi tentado, ele foi tentado, mas o Espírito Santo de Deus supriu todas as suas necessidades. Entregou o propósito. Teve fome, o texto deixou bem claro, teve fome. Aí o diabo, estrategista, como já foi dito aqui que ele é estrategista,
Ele vai ver que Jesus teve fome. Opa, o corpo dele está necessitando de comida. E disse o diabo: se tu és filho de Deus. Escute isso aqui. O diabo aqui, ele está querendo, está duvidando da divindade de Jesus. O diabo está dizendo assim: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Por que transforma pedra em pão? O diabo sabia que Jesus estava com fome. Pão é alimento. O diabo sempre vai oferecer o que essa carne quer consumir. Agora, uma coisa é vontade de comer pão. Estava cheio do Espírito. Agora, qual é o desejo da carne quando a pessoa não tem um Espírito Santo de Deus? Aí o diabo vai oferecer aquilo que tua carne está pedindo. Ô bicho esperto. O diabo é esperto. Então o diabo está querendo desafiar a sua divindade. Quem sabe o diabo estava dizendo: se tu és o filho de Deus, eu quero que tu prova. Tu é filho de Deus? Usa o teu poder aí para transformar essa pedra em pão. É lógico que Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha certeza de quem ele era. E o céu sabia quem ele era. Mas o diabo queria o quê? Estava falando: se tu és o filho de Deus, ele está desafiando a divindade, dizendo: transforma com teus superpoderes aí essa pedra em pão. Transforma. Mas só que aqui, se Jesus tivesse transformado a pedra em pão, o diabo ia sair na vitória. O diabo queria que Jesus transformasse a pedra em pão, porque se Jesus transformasse a pedra em pão, ele não teria combatido o diabo em forma de um homem humano. E observa aqui, mas Jesus tinha que vencer essa tentação como homem. Entenda um negócio aqui. Se você tem certeza de quem você é e o que você é, você não precisa dar satisfação para o povo dizer quem tu é, o que tu faz, não. O diabo está dizendo: Jesus, se tu és filho de Deus, transforma, prova. Se tu tem certeza que tu está cheio do Espírito Santo de Deus, tu não precisa provar para ninguém quem tu é, não, rapaz. O céu te conhece. Ele sabe quem você é. Não precisa você querer sair fazendo satisfação, dando satisfação, porque eu sou usado assim, eu sou usado assim, dessa forma. Quando eu canto, o fogo desce, quando eu prego, acontece. Não precisa disso, porque o céu te conhece. Ele sabe quem você é, o que você é capaz de fazer, através da permissão dele. Não precisa você querer provar o que tu quer, o que tu faz. O próprio Deus te apresenta. Agora observa aqui. Transforma em pão. O diabo já sabia que em João capítulo de número 8, eu tinha certeza que lá Jesus ia transformar um objeto em outro. Aí logo aqui, Satanás, não, se ele transformar primeiro a pedra em pão, o primeiro milagre foi para ele. Ele poderia dizer: não, transformou pedra em pão, então tu já quebrou tua palavra. Porque a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. O propósito de Jesus: buscar e salvar os que havia perdido. Ele diz: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Para você ver que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, para restaurar uma família, para um casamento não ser destruído. O primeiro milagre de Jesus transforma água e vinho. Então aqui já deu um tapa na cara do diabo. E observa um negócio aqui. Quando o diabo diz: transforma essa pedra em pão, no versículo 4 Jesus responde dizendo: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não disse: eu digo que nem só do pão. Ele diz: está
escrito. Se está escrito, está marcado em algum lugar. O que eu aprendo com isso? Então que Jesus aqui, ele conhece a palavra. Jesus está cheio do Espírito. Jesus foi levado para o deserto, foi tentado, resistiu à tentação. E ainda Jesus, ele é conhecedor da palavra. É um perigo, deserto, para quem não conhece a palavra. É um perigo ir para o deserto sem conhecer a palavra de Deus. Quando o diabo disse: eu sei que tu está com fome, para transforma a pedra em pão para tu comer e encher teu bucho, ele disse: a minha carne está necessitando de pão, mas o meu espírito está cheio. Porque nem só do pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos sustenta. Uma certa vez eu falei aqui, aonde tem pessoas que falam dessa forma: pastor, eu já tenho 10 anos que sou crente, mas eu não lembro da primeira mensagem que eu escutei. E eu disse: e você lembra a comida que tu comeu há 10 anos atrás? Qual foi o cardápio? Não. Mas aquela comida de 10 anos atrás te deu sustância para você chegar aqui até hoje, uma por dia. Então aquela palavra de 10 anos atrás está te dando sustância até hoje na casa de Deus. E é por isso que vós estáis de pé. Aí Jesus, ele vai cortar o diabo com a palavra. Jesus vai dizer: está escrito. Aonde está escrito? Alguém sabe? Onde é que Jesus está afirmando esse oráculo? Ele está dizendo: está escrito. Ele está afirmando: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aonde está escrito? Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Ele está afirmando: está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que nem só do pão viverá o homem. Lançou essa palavra, versículo 5. E o diabo, lançando a um alto monte, mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. Por um período de tempo, fração de segundos, mostrou todos os reinos. E no versículo 6 o diabo agora já mostrou. Agora o diabo vai dizer desta forma: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Observe o versículo 5. Que ele leva Jesus e mostrou-lhe por um período de tempo todos os reinos do mundo. Ele mostrou. O diabo é especialista em mostrar. Ah não, pastor, eu peguei, eu fumei, foi o diabo. Foi não, ele mostrou o cigarro. Ou ele pegou lá e botou na tua boca. Ele mostra. Agora quem pega é você. Ele apresenta. Agora só caia você. Observa, cabe a você para resistir o diabo. Ô pastor, eu caí no álcool, é culpa do diabo. Não é não, o diabo mostrou. Ele não pegou o copo de cachaça lá e disse: toma, big ducho. O diabo, ele mostra. Às vezes passa despercebido. Ó, o celular passou, o diabo mostrou. Passou, agora se eu quiser ver, vou ter que rolar de volta. O diabo, ele mostra a pombagira sedutora, mas ele não pega ela e não pega você e tranca dentro de um quarto e prende lá, não. Ele mostra. Agora cabe a pessoa estar cheia do Espírito Santo de Deus e resistir o prato do diabo. Às vezes o povo põe culpa no diabo, sim, ele tem culpa. Muitas das vezes ele só mostra. Aí a pessoa diz: é culpa do diabo. Não, ele só mostrou. Caiu porque quis. Não sujeitou a Deus e nem resistiu o diabo.
Veja que ele mostrou todos os reinos. Quando ele mostra, aí ele diz: agora eu te dou todo esse poder, se tu me adorar. Eu mostrei o que eu ofereço. O diabo só pode mostrar algo que ele pode oferecer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então o diabo nunca oferece coisas boas, só oferece desgraça, miséria. Tudo isso eu te dou se você me adorar, se prostrar diante de mim. O diabo está afirmando uma coisa aqui. O diabo é pai da mentira? É. Mas quando a pessoa tem autoridade, ele fala, porque ele próprio está dizendo aqui, ó: dar-te-ei a ti todo o poder e sua glória, porque a mim foi dado, e dou quem eu quero. O mundo já és do maligno. Mas não é esse mundo físico, é o sistema, o mundo sistema que é do maligno. Ele oferece o que? Poder. Olha, presta atenção, muitas das vezes o diabo é estrategista. Quer conhecer quem é a pessoa de verdade? Dá poder para ela, para tu ver. Às vezes o camarada está crente, busca, ora, um milagre acontece. Aí alguém penetra perto dele e diz: sai vereador, besta. Sai prefeito. Você é popular, você vê, o povo te conhece. Aí o diabo está mostrando algo. Aí no coração dele se eu ganhar, eu vou ter poder, vou ter dinheiro, vou ter Hilux. É esse poder que o diabo entrega. E muitas das vezes esse dinheiro vem através de corrupção, roubo. Pessoas matam por causa de dinheiro. A ganância do dinheiro começa a crescer. Pessoa querendo ter mais poder do que a outra, abate um, abate outro, porque não quer ser superior a outra pessoa. Então este poder que o diabo oferece, o poder que leva à destruição. Agora Jesus é diferente. Eis que eu vos dou poder e autoridade. O poder e autoridade de Deus é diferente do poder e as riquezas do diabo. E muitas das vezes o diabo apresenta uma forma corrupta para a pessoa ganhar dinheiro ilegal, desviando, roubando coisas que era para ser colocada para a saúde. Outros começam a roubar, uma briga de poder. Você pode observar, infiltra para ver dentro de prefeitura. Eu trabalhei dentro de prefeitura. É um querendo derrubar o outro, querendo ter mais poder do que o outro. Mas o maior poder aqui da terra, no dia que estiver diante do maior poder do céu, ele vai ter que bater continência e vai ter uma prestação de contas. Tudo isso eu te dou, mas tem um porém, rapaz. É algo em troca. O diabo sempre oferece algo, entrega algo em troca. Ele diz: tudo isso eu te dou, mas tem uma coisa em troca. Tu vai ter que se ajoelhar e me adorar. O diabo não cura. Quando ele camufla uma enfermidade, ele quer algo em troca. E muitas das vezes esse poder é tão... A pessoa cobiça tanto esse poder. O que é que vai ser em troca desse poder? A salvação. Tem gente perdendo a salvação por poder terreno. Tem gente trocando o céu por poder aqui na terra. Tem gente trocando a riqueza do céu por riqueza aqui na terra. O diabo ele mostra e ele coloca o acordo. Ele mostra a mulher, diz: está aí, o laço vem, cai, mas tem uma coisa em troca. Tu vai perder tua santidade, tu vai perder o céu. Não troca a tua salvação por nada terreno. O diabo é estrategista. Ele dá, mas ele quer algo em troca. E o que ele quer em troca?
a alma. E quando ele apresenta, observa aqui, a primeira tentação ele não conseguiu ganhar ele como filho de Deus. Agora ele quer, agora a estratégia dele, eu vou ganhar como eu derrubo o homem. Eu vou oferecer poder, eu vou oferecer fama, eu vou oferecer status. Quantos começaram bem? Quando a fama começou a subir, o diabo é aqui. O diabo, ele sabe trabalhar. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele não vai te confrontar na área que tu é forte. Ele vai te confrontar na alma, na área que você foi escravizado na mão dele. Exemplo: se eu nunca bebi, eu era escravizado na prostituição. Se eu nunca bebi, você acha que o diabo vai querer me tentar com álcool? Não, porque eu nunca bebi. Ele vai me tentar naquilo que ele me escravizava lá fora. O pulo dele é para derrubar mesmo. Ele não vai confrontar na área que tu está mais forte. Ele vai confrontar na área que está mais fraco. Pregadores, escute isso daqui. Quantos e quantos pregadores começaram bem? O diabo por várias vezes tentou, não derrubou. É casado? É. Qual é o vaso frágil? Aí ele vai querer cutucar na mulher. Ou vice-versa. A mulher está mais na presença do que o homem. Pois eu vou usar o homem para confrontar ela. E muitas das vezes, presta atenção, se o diabo souber que no meio de um relacionamento há ciúme, ele não tem o poder de ler a mente, mas ele tem o poder de colocar dado, seta, colocar a imaginação que não aconteceu. É ciumenta? É ciumento? Aí o ponto fraco. E ele só. E muitas das vezes o homem e a mulher estão dizendo: mulher, eu sou fiel, Jesus me conhece. Muitas das vezes a mulher: homem, eu sou fiel, Jesus me conhece. Não dá satisfação não. Se tu sabe como é que está a tua postura do céu, deixa que Jesus te justifica. Deixa que Jesus te justifica, porque Ele te conhece. Tu és fiel, pai, prova. Tu é filho de Deus, pai, prova Jesus. Provo não. Porque quem tem certeza do que é não precisa estar provando para ninguém quem ele é. No mundo espiritual, quem ela é. No mundo espiritual, por quê? Porque o céu não dorme, Deus não dorme. Ele está nos olhando todos os dias da nossa vida. Urabão que ela manda repraia sé. Jesus está dizendo: eu tenho 7 olhos de fogo e eu estou contemplando e olhando todas as ações e atitudes contra a tua vida. Aí mais uma vez, Jesus já estava cheio, já tinha o Espírito Santo de Deus, já estava cheio do Espírito, já tinha sido provado e tentado no deserto, ele já estava cheio do jejum. Aí o Espírito Santo de Deus: sai daqui, Satanás, porque o Senhor está escrito: somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus pela segunda vez ganha do diabo na palavra. A Bíblia fala dessa forma, o Senhor disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você viu o poder da palavra aqui? Confrontou a primeira vez: nem só do pão viverá o homem, porque está escrito. E também está escrito: somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. E aonde Jesus estava escrito que Jesus falou de Deuteronômio 10, 20. Jesus, ele conhecia a palavra. Aí o diabo: peraí, já que é palavra. Versículo 9: levou também a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Mais uma vez o diabo queria que Jesus provasse quem ele era.
Pula daqui. Aí o diabo, agora o diabo conhece de Bíblia, irmão. Crê que estremece, mas não obedece. Ele conhece a palavra, até mesmo melhor do que eu e você. É uma vergonha. Eu vi um certo comentário de um pregador, me fugiu o nome dele. Ele falou assim: você sabia que dá até para aprender com o diabo? Você sabia que dá para aprender com o diabo? Sabia disso? Como, pastor? O diabo sabe que ele já está condenado. Ele sabe que ele está destruído. Ele sabe que vai ser preso, mas ele continua tentando derrubar crente. E o crente sabe que ele vai ser salvo, sabe que Jesus derramou o sangue, mas não tenta mais. O diabo sabe que ele está arrebentado e ele continua tentando. E muitas das vezes nós, por que nós não tenta? Está pior que o diabo. Ele sabe que é o fim dele, mas ele está tentando derrubar a gente. Você viu como é que dá para aprender com o diabo? Você viu? Ele sabe que está condenado, mas ele não desiste. E a gente sabe que é salvo. E por que a gente quer desistir? Aí o diabo conhece de palavra. É na palavra? Versículo 10. Aí agora a voz do diabo. Porque está escrito. Ele vai citar o Salmo 91, verso 11 e 12. Ele vai dizer: porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, para que te guarde. Versículo 11. E te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com os teus pés em pedra. O diabo conhece, mas não obedece. Segura isso daí. Aquele que diz que conhece e não pratica é mentiroso. Eu sei que é errado, mas continua fazendo. Negou a fé, é mentiroso. Eu sei que o pastor exorta, eu sei que é errado, mas eu não vou deixar. Negou a fé, é mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Sabe que é errado, mas continua no erro. Espera que tu vai ter um encontro com o pai da mentira, que é o diabo. Sabe que eu não posso como cristão, e eu continuo fazendo. Vai ter um encontro com o pai da mentira. Aquele que conhece e não pratica é mentiroso, e a verdade não está nele. O diabo conhece ou não conhece a palavra? Bora aprender mais uma vez aqui com ele. Se o diabo, escuta isso aqui, vai pra cá. Se o diabo conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu, imagina crente que não gosta de palavra. Conseguiu enganar terças partes do série celestial que adorava a Deus, via a Deus, até essa parte caiu. Será que o diabo é estrategista? É difícil o diabo dar pulo errado, viu? Adorava a Deus, ele enganou. Imagina crente que não gosta de Bíblia, de ler a palavra. A palavra do Senhor diz: se vir, ainda que desça o anjo do céu e traga uma doutrina que não seja essa, que seja anátema, ou seja, amaldiçoada, não receba. Como eu vou saber que essa doutrina não é a de Deus? Estudando. Olha o diabo, Eva. Deus diz: certamente morrerá, né? Não, mas não vai morrer não. Come. A serpente astúcia, certamente morrerá. A Eva diz: certamente morrerá. Certamente não é uma afirmação. Se ele tivesse falado: se comer, vai morrer, aí ele está afirmando, diz: certamente. Então tu não vai morrer não.
Uma mentira do diabo que parece uma verdade que destrói muitos. O nada a ver. Isso não tem nada a ver não, pastor. Isso é do tempo antigo. Mas a mesma porta larga e estreita nós prega. Não, pastor, mas hoje está laje. O caminho pode ter passado por reforma, mas a porta para entrar no céu ainda continua estreita. É dificultosa. É, Satanás. Você que é bom de Bíblia. Você está escrito mesmo isso lá. Que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito para que guardem nossos caminhos. Tem. Mas também está escrito, verso 12, Jesus respondendo disse: dito está, escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que é veneno, eu vou comer para quê? Eu estou tentando. Não andei na roda dos bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Não sente na roda dos escarnecedores. Aí está tentando, vai lá. Fica tentando Deus ir num lugar que não era para estar. Fica conversando com pessoa que não é para conversar, está tentando. E o próprio Jesus disse: não tentarás o teu Deus. Jesus já disse que é perigoso. Agora tu fica tentando, uma hora tu quebra a cara. Sabe que é perigoso e continua tentando. Deus diz: ó, afasta da aparência do mal. Isso só está lá na aparência do mal. Aí está tentando. Aí ele quer que Deus desce no pano de saco lá, pega na orelha dele: menino, é pra cá, infeliz. Não. Aqui, ó. O manual do crente aqui, ó. Olha o manual do cristão aqui, ó. Olha o manual do cristão aqui, ó. Tem gente que gosta de ficar em lugar errado, mas não gosta de passar horas e horas lendo a Bíblia. Gosta de conversar horas e horas com pessoa errada, mas não gosta de dobrar o joelho e conversar com Deus. Fica tentando que uma hora a tentação vai consumir e vai quebrar a cara. Jesus está falando, é por aqui. Aí fica tentando, não, vou por aqui. É só um assim. Depois eu me arrependo. Jesus me perdoa, sorte se dá tempo de se arrepender. Mas se a morte chega antes de se arrepender, correr. Versículo 13. E acabando o diabo, Jesus diz assim, ó: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está nos ensinando aqui, para iniciar ministério, também tem que ter palavra. É Jesus dizendo: quem nunca sentou para aprender, nunca vai poder se levantar para ensinar. Elias, quando foi atrás de Eliseu, Deus diz: vai e volta pelo teu caminho no deserto de Abiolá. Ungirá Azael rei sobre a Síria, e Jeú rei sobre Israel. E Eliseu ungirá reis em teu lugar. E ele vai, chega lá, passa até a 12ª junta de boi. Ele joga a capa e diz: tu já sabe o que aconteceu. Ele diz: sim, eu já sei. Deixa eu despedir do meu pai, deixa eu despedir da minha mãe, e eu vou te seguir. O que eu aprendo? Isso o próprio Jesus disse dessa forma: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno do reino do céu. Quem tem chamada, ainda que dói, não se prende com algo aqui na terra. Ele pega, cozeia, emola os boi, a junta de boi, cozeia sobre os aparelhos e segue Eliseu. E o texto deixa bem claro: Eliseu seguiu a Elias e o serviu. Quem nunca prestou para servir,
nunca prestará para ser servido. É Jesus dizendo: quem inicia ministério, pois inicia de forma correta, para não quebrar a cara. Porque tem muitos ministérios que abrem e não vai para frente, porque pessoas incapacitadas para ensinar o povo a ir para o céu. Prega heresia, miolo de ponte, prega pipoca, pipoca pode até encher, mas o que sustenta é tutano, é palavra que sustenta o crente de pé. Escute isso daqui. Aí eu tenho um chamado para pastor, eu vou pastorear. Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, mas tem que esperar o tempo certo. Se não esperar o tempo certo, não vai para frente. Eu conversando com o presbítero Luan hoje, eu falei assim, foi muito perigoso o início do meu ministério. E eu conversando com ele, eu falei assim, sabe por quê? Porque eu não fui preparado. Eu não cumpri aquilo que disse assim, Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sereis revestido. Eu não queria ser pastor, Deus revelou o nome, revelou. Eu fui pedir confirmação. Rapaz, algo que eu disse no oculto, Deus usou um vaso para dizer, aquela resposta que tu veio fazer aqui, pode abrir, que Deus está na causa. Eu ainda fiquei meio cismado. E eu falando para ele, é muito perigoso, por quê? Porque eu estou aprendendo dentro da obra. Uma coisa é você vir preparado e exercer, outra coisa é aprender dentro. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, me sustenta, me segura. O Senhor que me chamou, pois desenrola o manto aqui, eu quero pregar a tua palavra. Aí Jesus disse, meu filho, o segredo é confrontar o pecado. Estuda confrontando o pecado para tu ver. Você pode ter poucas pessoas, mas o que ficar vai saber o que é a verdade. Eu amei. Versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, vírgula. Então o diabo por 3 vezes. Acabou toda a tentação. Ele vira e ausenta. Presta atenção aqui, isso aqui é um negócio muito sério, isso daqui. E acabando o diabo de tentar, da tentação, ausentou-se dele. Ausentou de quem? De Jesus. Por algum tempo. Só por algum tempo. Escute isso daqui. Qual é o segredo da pessoa? Tem que andar preparado. Se ele tentou uma vez, 2, 3, não derrubou, ele vai ausentar por um tempo. Ele não é porque ele não te esqueceu. Agora ele vai montar estratégia. Vai ficar observando. Ele um dia vai voltar. Se no versículo 13 diz, ele se ausentou por um tempo, o texto está dizendo, foi só por um período curto de tempo. Ele vai voltar de novo. Se tu venceu a primeira vez, continua preparado para vencer a última, a outra, a que vem. Nós temos que andar preparado. Nós temos que sair do comodismo. Nós temos mesmo é voltar a jejuar, voltar a orar, voltar a pagar preço, voltar a subir monte, voltar a fazer campanha. Porque ele tentou uma vez, ele vai passar um período curto de tempo, ele vai voltar, mas você vai estar preparado. E quando ele voltar, você vai dizer, vai-te daqui, Satanás. E ele vai ter que retirar. Porque você bate no peito e diz, eu estou sujeitando a Deus. Porque está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Se você resistir ele, você não precisa nem dizer, sai em nome de Jesus. Se você resistir, é ele próprio que vai fugir. Ele vai ter que dizer, aí não tem jeito, eu não dou conta. Porque do lado dele está um homem de branco. Ele
ele está cheio do Espírito. Ninguém para, ninguém derruba. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o Espírito de Deus aí. Ele está dizendo: eu quero te encher. Eu não quero somente encher, eu quero transbordar. Eu quero transbordar. Vai transbordar aí. Seja cheio. Quando o diabo se levantar, ele vai cair por terra. Se coloque sobre vossos pés. Pastor, mas está tudo bem comigo, o diabo não está confrontando mais. Vigia, cuidado, porque ele vai voltar para tentar de novo. O medo não é a tentação, o medo é como eu estou quando ele me tentar. Tem alguém nessa noite que queira confessar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida? Tem alguém nessa noite? Está todo mundo alinhado. Se Jesus voltar agorinha. E se for ficar dois, quem é o primeiro? Você sabe por que eu fiz isso? Jesus disse: meu filho, faz de jeito para tu ver. A tentação vem desse jeito aí, ó, despercebido. Se a gente não está vigilante, a gente cai. Você viu? Todo mundo sabia a minha fala. Se Jesus voltar agora, quem vai, se for subir dois, quem é o primeiro aí? Todo mundo, eu. Aí eu disse o contrário. Se nessa noite Jesus voltar, se for ficar dois, quem vai ficar aí? Seu diabo. Às vezes ele nos tenta pelo mínimo detalhe, despercebido, e a gente pode consumir. Por isso a vigilância através de quê? Da palavra. Amém, igreja? Está todo mundo alinhado, né? Então vamos fazer a oração da fé, prometendo voltar quinta-feira, culto de senhoras. E culto de senhoras. É a irmã Dalva que vai pregar quinta-feira agora. É a irmã Dalva, Ou a irmã Maria Alice, né? Ei, essas mulheres são abençoadas. Parece que vai ter uma pregadora surpresa. Já tem a pregadora já, minha filha? Surpresa. Eita, rapaz. Forte. Amém. A missionária Paula, né? Ou eu acho que é você mesmo. Glória a Deus. Amém, igreja? Não perca, quinta-feira, culto de senhora. Sexta-feira, culto de libertação e cura divina na direção do pastor Elcio, mas da pastora Maiana. E sábado, o vigilhão dos sinais de Deus, amém? Sábado agora, a partir das 21 horas. A nossa vigília não amanhece o dia, não. Nossa vigília, no máximo, ela chega até 2 horas da manhã, é só um pregador. Você já prestou atenção? Quem foi em vigília que tinha mais de 2 pregadores? Eu já fui, e eu parece que eu tenho sorte de ser o último. 3. Vigília de 2 pregadores, muitas das vezes, dá ringue, octógono. Um querendo ser melhor do que o outro, não prega nem para lá, prega aqui, ó. Por isso que aqui só é um. Por quê? Porque o daqui vai se preocupar e mandar para lá, ó. Amém? E todo mundo ser cheio, abençoado, renovado, e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? E domingo o culto da família. Vamos fazer a oração da fé, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus amado, graças te damos, ó Deus, por esse momento, por essa hora, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por este momento, por essa palavra abençoada. Leve seus filhos em paz para a sua casa, livra do acidente, do assalto, da bala perdida, do homem que maquina o mal, Senhor. Tenha uma noite abençoada, um sono reparador, uma noite de revelações. Abençoa em nome de Jesus. Coloca as mãos em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Se a igreja crê, diz na sua voz, está encerrado. Dê a paz do Senhor para o seu irmão.